Então, vamos começar agora. Eu vou abrir aqui a minha lista de exercícios para escolher um deles para vocês fazerem, tá? E aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem. E depois a gente chega junto. Primeiro, deixa eu abrir a lista, né? Não é à toa que você é amiga da Ana Cláudia, né? Por quê? Porque vocês trocam figurinhas. Ah, sim, com certeza. Nossa, eu sou amiga da Ana Cláudia há décadas. Nossa, muito velho, né? Há décadas. Pior que há décadas mesmo. Pegou pesado, hein, professora? Peguei pesado, mas é décadas mesmo. Vocês entregaram para mim o número 5. A gente vai corrigir esse número 5, tá? Mas vamos pegar o outro mais legal. Eu quero que vocês comecem, quero que vocês façam o exercício número 1. Tá bom? Quem já fez o número 1? Eu acho que o Rogério comentou comigo que já tinha feito, né? Ou estou trocando os alunos? Não importa. Vamos fazer o número 1. O que a gente tem que fazer? Ó? Faça um programa que carregue um vetor. Vetor é um array. Lembra que na aula passada a gente falou bastante de array, né? Com 8 números inteiros. Então, o que eu preciso? Preciso de muitas coisas, né? Primeiro, eu preciso abrir aqui um novo arquivo. Estão vendo aqui, né? Meu editor de texto. Ai, caramba. 1000-0 aqui para o monitor, para o mouse. Ele vai abrir aqui um arquivo. Ó, o que eu preciso fazer? Vamos inserir aqui uma tabelinha só para ilustrar. 8. Eu preciso criar uma... Estão vendo aqui minha estrutura? Deixa eu até dar uma ampliada aqui. Eu preciso criar uma estrutura de dados que tenha 8 posições. Cada uma dessas posições vai ganhar internamente um índice. Certo? Então, ó, o índice sempre começa em 0 e vai até 7. Por quê? Eu estou precisando de 8 posições. Então, ó, uma posição, 2 posições, 3 posições, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posições. Por que eu escolhi 8? Porque Ora, aqui o tá na exercício... mesma tela. Oi? Tá na tela do slide ainda, do PDF. Ah, vocês não estavam vendo aqui meu... Não. Que lástima. Pera aí, para tudo. Estou aqui achando que estou abafando. Pera aí. Vou botar aqui. Ó, então, eu preciso criar uma estrutura. Estão vendo agora, né? Uma estrutura que tenha 8 posições. Então, ó, cada posição ganha um índice, que começa sempre em 0. Então, se são 8 e eu estou começando de 0, os índices eles são crescentes e vão parar em 7, que é justamente o tamanho menos 1, pelo fato de eu ter começado em 0. Então, eu tenho aqui a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Tá certo? Tudo isso daqui é representado por uma variável do tipo array. Então, o array quer dizer um arranjo, né? Então, aqui eu tenho um arranjo, isso tudo aqui é um arranjo, porque ele colocou junto vários valores, vários dados. E aí, essa variável ela ganha um nome, sei lá, números, x, y, um nome que vocês quiserem dar para ela. O importante é que, deixa eu voltar aqui no exercício. Ó, vocês consigam carregar dentro dela, toda vez que eu colocar a expressão carregue um vetor, significa coloca dados dentro dele, tá certo? Que dado que você vai colocar lá dentro? Dado que o usuário digita para você ou dado que você calcula, não importa. O carregar significa pegar uma informação e colocar dentro do array, tá? E aqui eu estou dizendo que tem que guardar números inteiros. Então, eu tenho que criar o meu array, prepará-lo para guardar inteiros. Por quê? Dentro de cada uma dessas casinhas aqui, vai entrar um número inteiro. 6, 8, menos 10, 540, 876, 5, 3, 0, enfim.
entraram quaisquer valores do tipo inteiro. Para a gente poder pegar um valor em particular, por exemplo, imagine que eu quisesse saber ou mostrar na tela o que está armazenado na posição de índice 3. Eu teria que chamar a variável, cujo nome é aquele que vocês derem para ela, no meu caso eu chamei de números. Se eu estou interessada na posição 3, eu coloco o índice aqui. Daí ele mostra para mim o valor, ou ele faz uma conta, enfim, tá certo? Então, voltando aqui no exercício. Então, a gente vai ter que criar um array com capacidade para 8 números. Esse primeiro array, vocês vão pedir para o usuário colocar valores dentro deles. Depois, calcule e mostre 2 vetores resultantes. Tá? O primeiro vetor resultante deve guardar os números positivos. O segundo vetor resultante deve guardar os números negativos. Tá certo? Então, ó, no primeiro vetor, o usuário coloca qualquer coisa inteira lá dentro. Não tem regra. A partir daí, eu vou separar. Os positivos eu guardo num vetor, os negativos eu guardo em outro vetor. Tá certo? Observação. Cada vetor resultante vai ter, no máximo, 8 posições, onde nem todas obrigatoriamente serão utilizadas. Alguém consegue me explicar qual foi o motivo de eu ter colocado essa observação no exercício? Para justamente, pelo menos quando eu percebi que o pessoal estava tendo certa dificuldade, era justamente, às vezes, de sair fora dessa posição. Então, acho que você realmente queria fazer o aluno entender como que funciona cada posicionamento. Então, para ele não fugir justamente dele. Isso. E para ele saber como utilizar elas. Claro, para ele saber, assim, que a gente tem as limitações do array, né? Se eu comecei aqui com 8 números inteiros, então eu preciso me manter dentro desse intervalo. E, além disso, quando eu coloquei essa observação aqui, eu estava pensando em casos extremos. Vamos voltar aqui para o nosso simulador aqui e vamos pensar num caso extremo. Imagina a seguinte situação e me digam se ela pode acontecer ou não. O usuário poderia digitar todos os valores positivos? Sim. 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 Vamos considerar o 0 como sendo parte dos positivos, tá? Então, beleza. O usuário, ele pode digitar números positivos. Então, maravilha. Então, vamos arrumar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho todos os números positivos, certo? Lá no meu enunciado, fala o seguinte, que eu tenho que colocar os positivos em um vetor resultante e os negativos em outro vetor resultante, certo? Então, eu vou criar aqui 2 vetores, tá? Vou criar... Aleatoriamente aqui, eu vou criar o vetor resultante positivos, tá? Que é aquele que vai guardar os números positivos. E vamos copiar um e vamos fazer um igualzinho aqui para resultante que vai guardar os negativos, tá bom? Então tá. Este primeiro exercício, esse primeiro aqui, ó, eu vou até pintar ele de amarelinho. Não, não é isso que eu quero. Esse aqui que eu pintei de amarelinho, ele é preenchido pelo usuário. Eu vou pedindo, digita um elemento para guardar lá na posição 0. O cara digitou 6. Digita um elemento para guardar na posição 1. A pessoa digita 8, tá? Beleza. Depois que ele fez isso, o meu programa vai olhando posição por posição. Se o que ele encontra aqui é positivo, ele tem que copiar aqui, ó, para o vetor de positivos. Se o que ele encontrar aqui for negativo, ele tem que copiar para esse vetor aqui de baixo, que é o vetor de negativos, tá bom? Então, vamos começar a brincadeirinha. O 6. O 6 é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, ele vem para cá, certo?
Ou seja, se ele veio para cá, eu já ocupei a posição 0. Beleza. Aí ele vem aqui e vai para o segundo. O número 8. É positivo ou negativo? Positivo também, Positivo. né? Vocês vão cansar de repetir essas coisas. Deixa eu só botar os índices aqui para já ficar mais fácil. Tá. Aí, beleza. Aí ele foi lá para o terceiro elemento. 10. 10 é positivo também. Então, maravilha. Então, ele copia para cá, né? Copia para cá. Depois, ele vai para o próximo. É o 540. É positivo também. Perfeito. Ele vem aqui, 540. O próximo que ele encontra, 876. É positivo? É positivo. Vem para cá, 876. Tá tranquilo, né? Até aí? Aí ele vem para o próximo e achou o 5. Ah, 5 é positivo também. Maravilha, eu vou levar para cá. Na hora que eu tentar trazer para cá, ó, nesse meu vetor resultante aqui, ó, que tinha 5 posições, tá vendo que não tem mais espaço? Acabou. E onde é que eu vou guardar? O 5, o 3 e o 0, né? Não tem mais espaços aqui. Então, este aqui é um caso extremo, onde todos os números fornecidos são positivos. Eu não tinha como saber o que o usuário ia digitar para mim, certo? Então, eu tenho que estar sempre preparado para esses casos extremos. Por causa disso, e além da necessidade de eu me manter, né, dentro dos intervalos do vetor, eu preciso fazer os meus vetores resultantes estarem preparados para esses casos extremos. Então, eu preciso que ele também tenha 8 posições. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui um outro, para ficar mais bonitinho. Eu preciso disso aqui, ó. 8 posições, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque daí, na hora que eu tiver que copiar os positivos que eu encontrar lá em cima, ó, eu achei o 6, depois eu achei o 8, depois o 10, depois o 540, depois o 876, depois o 5, depois o 3 e depois o 0. Então, todos os positivos que eu encontrei aqui tiveram espaço para serem copiados aqui para o resultante de números positivos. Entenderam? A principal razão daquela observação? E aí eu tenho aqui o meu vetor de positivos. Obviamente, nesse caso extremo, eu enchi o vetor resultante positivos, porém o resultante negativos ficou vazio. Tudo bem, mas eu tenho que correr esse risco, né? Uma vez que eu não sei aquilo que o usuário vai digitar para mim. O outro caso extremo é se todo mundo fosse negativo. Ó, todo mundo aqui é negativo. Aqui eu vou colocar menos 10. Obviamente, se todos os números aqui são negativos, eu não vou trazer ninguém para dentro do resultante positivo, certo? Para onde que eles vão? Eles vêm para cá. Menos 6, menos 8, menos 10, menos 540, menos 5. Opa! E o menos 3 e o menos 10? Não couberam, tá vendo? Então, por causa disso, o vetor de negativos também precisa ser criado com 8 posições, para ele se adaptar às situações, né, extremas. Vou colocar aqui, ó. E aí a gente coloca menos 6, menos 8, opa, menos 8, menos 10. E o a zero para digitação, menos 500. Jesus. Não sei o que eu fiz aqui não, mas tudo bem, tá? Menos 540, menos... Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. Menos 876. Enfim, normal aí, professor. Enfim, eu não sei o que está ocorrendo aqui, gente. Não é seu teclado, não? Tá... É, acho que eu estou esbarrando em alguma coisa. Tá vendo? Alguma coisa está acontecendo aqui. Ele está pegando algum recurso de Excel, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui alguma... Enfim, mas vocês entenderam a lógica, né? Eu tenho que pegar o número daqui e copiar aqui para baixo.
Se o usuário me coloca todos os números negativos, o meu resultante negativo precisa ter espaço para acomodar todos esses números, né? Obviamente, haverá situações em que os dois vetores resultantes, eles vão ficar parcialmente preenchidos, né? Por exemplo, se esse aqui... Misericórdia divina, agora não consigo fazer mais nada. Imagina que um elemento aqui... Espera aí. Vamos começar de novo. Aqui. Vamos lá. Já que não vai por bem, vai por mal, né? A gente não sabe o que fez de errado. Vamos supor que eu tenha colocado valores mesclados, tá? 8, menos 10, 5, menos 6, 0, menos 98, menos 100 e 7. Eu misturei, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 valores que vão para dentro do vetor resultante positivos. Então, aquele vetor ele foi construído com 8 posições, mas a gente vai usar só 4. Tudo bem. Eu tenho 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, 4 negativos. Então, o outro vetor, resultante negativos, vai ficar com 4 posições preenchidas também. 4 vão ficar vazias. Não tem problema. O que não pode ocorrer é ele ficar com tamanho menor do que é necessário. Tá? Então, é essa a ideia. Entenderam o problema? Sim. Sim. Problema entendido, certo? Alguém ficou com dúvida? Fale agora, porque eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. Professora, fiquei na dúvida aí. Ficou 4 para negativo, 4 para positivo. O que a senhora quis dizer no final? Ah, muito bem, peraí. Vou construir aqui de novo, tá? Essa é a Carmen. É que eu sou bem ruim aqui de digitação, mas a gente se ajeita, tá? Aqui está o meu primeiro vetor, né? Vamos fazer ele de novo, tá? Esse aqui é o vetor que o usuário vai digitar para mim, tá? Eu vou dizer que o nome dele é vetor números, só para a gente montar aquela nossa situação. Aí eu vou ter um vetor resultante positivos, lembra? E eu vou ter também um vetor resultante negativos. Até aí tranquilo, né? Aí vamos de novo distribuir os números aqui. 10, menos 8, 7, menos 60, menos 89, 40, deixa eu ver, 1, 2, 3, menos 98, e acho que 1, tá? Beleza. Aí, aquilo que eu falei, ó, vão ficar com 4 positivos e 4 negativos, naquele exemplo, era o seguinte, ó, eu tenho aqui 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos e 4 positivos, certo? Nesse vetor aqui que o usuário preencheu. Ok, esses valores positivos eu vou copiar para cá, ó. Então, eu copio o 10, eu copio o 7, eu copio o 40 e eu copio o 1. Tá vendo? Então, o meu vetor, ele estava preparado para guardar até 8 números, mas precisou guardar só 4, porque o usuário só digitou 4 positivos. No outro vetor, o vetor de resultantes negativos, vem o menos 8, o menos 60, o menos 89 e o menos 98, que são justamente os negativos que o usuário digitou para mim, tá certo? Ele também estava preparado, olha aqui, para 8 números, o resultante negativos, mas precisou guardar só 4. Essa é uma situação. Ah, mas imagina que o usuário aqui ó, não tenha digitado menos 98, ele digitou 98. Ah, é positivo, não é? Então, ele não fica aqui, ele vai ficar aqui, ó, 98 e aí o 1, tá vendo? Então, das 8 posições preparadas para positivos, eu precisei de 5. Né?
Porque dos 8 números digitados, 5 eram positivos e apenas 3 negativos. Então, meu vetor de resultante negativos precisou usar só 3 posições. É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, ficam posições ociosas, não tem problema. O problema é faltar posição. Aí é um problema sério que a gente não consegue resolver. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Precisa pedir para o usuário digitar esses 8 números, perdão, e guardar esses 8 números, na ordem que o usuário digitou. Depois, eu preciso olhar cada um dos números e separá-los. Então, quem for positivo vai para dentro, é copiado para dentro do resultante positivo, e quem for negativo é copiado para dentro do resultante negativo. Feito isso, eu mostro os valores separados para o usuário final. Aí acabou o exercício. Certo? Entendido o problema? Sim. Então, beleza. Vamos marcar 10 minutinhos? São Ô, professora, 19. Oi. você tá pensando que é o Lewis Hamilton que vai conseguir fazer esse negócio? Ele faz voltas, ele fez a melhor volta da história da Rubinho Fórmula 1. Barrichello, no máximo, professora, Rubinho. Tá bom, Rubinho, dá pelo menos para você aquecer o seu carro em 10 minutos, então, certo? Então, vamos lá. São 19h56 e daqui 10 minutos eu chamo vocês, então, tá bom? Não é para fugir, eu vou estar aqui. Se tiverem dúvida, é só gritar. Olha, estamos com 28 alunos, 28 participantes. Que beleza. Tá vendo? 26. Eu vou botar o meu microfone no mudo, só para não ficar atrapalhando vocês, tá? Mas podem me chamar. Aí, Salaf, quem que é os monitores aí? Eles são craque, né? A gente não pode ajudar vocês a fazerem nada. Né? Não, Agora não. vocês Agora são não craque. Agora não é monitor. Lascou. Eu vou parar a gravação, tá? Porque senão vão ficar 10 minutos de nada.